Ora, boa tarde a todos. Como é que estamos? Tudo bem convosco? Muito bem. Tímidos, mas acho que a inteligência artificial vai fazer-nos soltar um bocadinho agora na próxima hora e pouco. Sejam bem-vindos a mais um painel aqui do Fólio. Estamos aqui no Fólio Tech para falar um bocadinho sobre a inteligência artificial e como é que a inteligência artificial pode moldar também o futuro e já o presente também, de certa forma, do mundo literário. Como podem ver aí também nos ecrãs, o título é Como a IA está a transformar a literatura, mas vamos também falar no futuro da área da literatura e como é que está a ser moldado pela inteligência artificial. Eu sou o André Maia, vou ser o moderador deste painel, sou jornalista da Rádio Observador, sou autor e criador do podcast Máquinas que Pensam, um podcast que fala precisamente sobre a inteligência artificial, sobre este mundo novo, muito atrativo, com muitas novidades quase semanalmente sobre a inteligência artificial, sobre o lado mais divertido, mais espetacular da inteligência artificial. E hoje vou estar aqui a moderar a conversa com estes dois grandes nomes da literatura também em Portugal. Aqui ao meu lado esquerdo tenho a Rosélia Boschini. A Rosélia é CEO da Editora Gente, uma editora brasileira especializada em livros sobre carreira, empreendedorismo, também negócios. É também conhecida pela iniciativa Imersão Bestseller, que é um programa que ensina autores a criarem livros de sucesso, e foi também presidente da Câmara Brasileira do Livro durante 2 mandatos. Rosélia, bem-vinda também. E aqui do meu lado direito tem a Magda Cruz. A Magda Cruz é criadora e autora também de um podcast, o podcast literário Ponto Final Parágrafo, onde entrevista autores também, editores, vários nomes do mundo também literário há cerca de 6 anos. É assessora de comunicação do Grupo Leia, é também leitora e gosta de escrever poesia, gosta também de escrever contos e foi jornalista em algumas das maiores redações do país nos últimos anos, desde o Público, passando pelo Observador, até pela TSF. Minhas caras, bem-vindas. Obrigado por estarem aqui hoje também. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite. Principalmente um obrigado especial à Magda por ter aceitado de última hora. Nós tínhamos no painel original a Vanessa Ceia, investigadora. Infelizmente não pôde estar connosco, está doente. A quem desejamos também as melhoras para a Vanessa, claramente. E aqui a Magda, de última hora, vem também dar aqui um contributo a este painel. Eu gostava de começar por fazer uma pergunta um bocadinho mais geral para as duas. É uma pergunta difícil. Que é, estamos aqui a falar de inteligência artificial e literatura. A literatura é uma coisa, e a arte de escrever, a arte de ler também, é uma coisa muito nossa, muito dos humanos. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, a literatura é a arte de compor obras em que a linguagem é usada esteticamente, procurando produzir emoções no receptor. Eu gostava de vos perguntar, em primeiro lugar, a vocês, mas antes de vocês, gostava de perguntar já lá vou. Eu gostava de perguntar se a IA consegue produzir, se a inteligência artificial consegue produzir arte, na vossa opinião, e principalmente fazer essa coisa tão humana que é produzir emoções no receptor. É o que diz o dicionário. Gostava de vos perguntar isso, mas antes de vos perguntar a vocês, vou perguntar à inteligência artificial, porque se é disso que vamos estar aqui a falar durante a próxima hora. Eu deixei aqui algumas perguntas à inteligência artificial, neste caso ao ChatGPT, e neste caso perguntei precisamente isso, se é possível que a inteligência artificial consiga criar arte. Eu vou dar o meu melhor para que vocês ouçam isto da melhor maneira possível. Portanto, esta é a resposta à pergunta. A arte é a expressão humana que comunica emoções e ideias, transcende o funcional e provoca reflexão ou sensação. Define-se pela sua capacidade de transformar e conectar, seja através da beleza ou da provocação. Portanto, isto é o que é arte para a inteligência artificial. Agora, gostava de saber, quanto a vocês, a inteligência artificial consegue produzir arte? Ou pelo menos a arte que nós estamos habituados a sentir? Rosélia, começo por si. Bem-vinda. Boa tarde, um prazer enorme, viu, André? Eu achei genial o podcast do André. Imperdível. Vai me deixar corada assim no início. Mas é genial. André, eu acho que a arte tem que fazer parte de tudo nessa vida. Eu acho que a primeira expressão da gente tem que ser através da arte. A arte é o que dá sentido para a vida da gente. Eu falo muito lá dentro da editora que a gente tinha que conseguir juntar arte e ciência, porque a arte é essa coisa do coração, é humano, é algo que pulsa. Então, assim, só tem livro se tiver arte. Então, mas nesse sentido, como estava agora a dizer, é algo que puxa pelo coração. Isso. É possível uma máquina puxar pelas nossas emoções, pelo nosso coração? Eu acho que depende do que você
questionar. Porque Nós pedirmos à máquina. exatamente. Eu acho que a inteligência artificial é uma revisão histórica da tecnologia e do humano. Não existe a inteligência artificial se não tiver o pulsar do humano, o questionamento do humano, se não tiver essa profundidade de pergunta do humano. Então, pela primeira vez na história, a gente está tendo essa possibilidade de revisão, porque antes era tudo tecnologia, né? A tecnologia está acima de tudo. E a IA não, ela veio para fazer essa conexão perfeita com o humano. Magda, faço a mesma pergunta. Se consideras também que uma máquina, como a inteligência artificial, se consegue fazer esta coisa tão humana que é criar arte, escrever um livro, apelar às nossas emoções, fazer-nos emocionar com uma obra literária ou de outro género? Eu não podia estar mais de acordo com a minha colega de painel, porque além de a arte depender também de quem olha e das perguntas que fazemos, depende também da novidade que trazemos. A arte, nesse sentido, pode ser muita coisa. E as perguntas que fazemos aí traz a tal novidade para o tema. Eu peço desculpa porque o meu trabalho não é estar deste lado, o meu trabalho é estar naquele lado. O meu trabalho é fazer as perguntas e daí eu vou deixar mais perguntas. Neste minuto até agora foi espetacular. Então, as emoções, como é que se ligam à inteligência artificial? Temos que entender, em primeiro lugar, que a inteligência artificial trabalha com informação. E muitas vezes com informação copyrighted, ou seja, como é que vamos traduzir isto melhor? Com direitos? Com direitos de autor. E esse vai ser um dos grandes desafios da inteligência artificial e que já nos debatemos com ele, que é como é que protegemos a identidade e a voz de um autor quando incutimos, fazemos perguntas. Por exemplo, fizeste essa pergunta ao ChatGPT, é uma das ferramentas de inteligência artificial mais simples que temos. Como é que se vai processar a partir daí? Aonde é que ele vai buscar informação? E tem que ser informação credível. Isto é um pouco até como o jornalismo, não é? Informação credível, sem bias e sem ódio. E nesse sentido, as perguntas que fazemos, e aí concordo bastante, vai ter a repercussão no resultado final. Agora, sobre as emoções, vai depender, e está, das perguntas e até que profundidade é que a novidade traz ao tema. Acho que esse ponto também é passível de se explorar. Roseli, como editora, e tendo em conta também a sua experiência já de largos anos, já passou, acredito eu, por si um número praticamente infinito de textos, livros, obras. Neste momento, acha que seria capaz de identificar se um texto, um livro que lhe dão para a mão, se foi escrito por um humano ou se foi escrito por uma inteligência artificial? As editoras, lá na editora, a gente consegue, com bastante facilidade. Mas, hoje, tem as plataformas que detectam plágio, né? Mas a olho nu, ou seja, A olho sem nu usar... dá para saber. Dá para perceber? O que é que conseguem notar de diferente? Eu não saberia exatamente. Mas há qualquer coisa ali, não é? Tem, que não... porque o texto ele chega a ser truncado, chega a parte mais técnica, mais sisuda, sabe? É diferente do humano. E tem uma coisa que os textos da editora Gente, nós somos bons em negócios também, mas texto bom é aquele texto que toca o coração, porque esse texto faz com que o leitor leia e provoque mudança. Então, para a gente é fundamental isso. Magda, sendo a arte e a literatura este fenómeno tão humano como estávamos a falar, sendo a inteligência artificial uma máquina, devemos estar preocupados com a máquina tirar o lugar à pessoa, ao escritor, à nossa mente, neste mundo da literatura?
não sei se devemos estar preocupados, mas devemos estar conscientes da presença da inteligência artificial no mercado editorial. Acho que aqui a palavra-chave vai ser a sensibilidade. A sensibilidade tanto do leitor, do editor e também do autor. Essa sensibilidade vai sentir-se, como diz aqui, como já a Rosalie disse, é captável. Lemos 2 textos, um escrito por uma máquina e outro escrito por um autor, seja qual for o nível de experiência dele, e conseguimos, de facto, captar as diferenças. Agora, a inteligência artificial vai ter, e já está a ter impacto, na gestão de livros, na sua edição e mesmo junto dos autores. E mesmo os autores têm que ser os primeiros a abraçar essa diferença, essa novidade. Porque vão aqui ter várias ferramentas, não sei se vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre como os autores interagem com estas ferramentas, mas, aliás, até antes de falar do autor, podemos falar da tradução, que é uma das grandes áreas onde é passível de haver mudança. A tradução é uma das áreas mais antigas de saber e de trabalho dos autores, e estas ferramentas podem vir aqui, de facto, a facilitar. Portanto, os autores têm de abraçar a mudança, perceber que facilidades é que podem ter, mas eu acho, e é uma opinião, vou passar a redundismo, não é? A redundância é uma opinião pessoal. Acho que não se pode... o autor tem que se sentir sempre no texto. Eu acho que se pode usar a inteligência artificial para facilitar o trabalho, mas não para imiscuir o autor do processo. E para isso há várias áreas em que se pode utilizar. Por exemplo, a revisão, que ainda tem alguns problemas, a paginação, tantas áreas, a revisão de texto por parte do autor, a procura de sinónimos, a procura de temas para o enredo. Há muita coisa em que o autor tem mão, obviamente porque vem da cabeça dele, que pode ter ajuda da inteligência artificial. É curioso mencionarem a facilidade com que podemos identificar o que é escrito por um escritor, vamos dizer a sério, e o que é escrito pela inteligência artificial. No podcast que faço na Rádio Observador, Máquinas que Pensam, nós temos uma rubrica precisamente dedicada a isso. É um jogo em que passamos 2 sons, ou 2 textos, ou 2 vozes, e o ouvinte tem de perceber e tem de adivinhar qual é que é a voz real, humana, e qual é que é a voz da inteligência artificial. Neste momento eu posso dizer que em cerca de 15 episódios a inteligência artificial está a ganhar 10-5, por aí. É uma diferença muito grande. Os ouvintes têm sido claramente enganados. E acho curioso que na literatura acredito que seja mais fácil, mas, por exemplo, Magda, e tu deste-me uma ajuda nisso, e estávamos a falar há pouco, há um episódio em que é um texto do Fernando Pessoa, um poema do Fernando Pessoa, e um poema do Fernando Pessoa escrito pela inteligência artificial. Eu tive que distinguir os dois. Exatamente, em que nós demos precisamente ordens ao ChatGPT para ele escrever um poema com base no estilo de Fernando Pessoa. A Magda conseguiu detectar, por acaso, mas nesse episódio a maioria dos ouvintes acha que... E posso dizer porquê. Fernando Pessoa é, obviamente, um poeta que não precisaria, se calhar, de um dicionário de sinónimos. Sim, certo. E tem um poder sobre a palavra muito grande. E aquele poema tinha muita variedade de palavras, muitos substantivos diferentes, e o ChatGPT, quando foi convidado a fazê-lo, usou sempre o mesmo tipo de palavras, da mesma família de palavras. E eu consegui perceber, ok, o tema aqui é a solidão e o sofrimento e... Temas de Fernando Pessoa, lá está. Temas de Fernando Pessoa, mas foram exacerbados pela inteligência artificial, que tentou mimicar ao ponto de já nem parecer Fernando Pessoa. E aí o autor ganha, porque realmente a originalidade e mesmo é a diversidade de palavras, é a tónica, lemos aquilo e vemos, isto realmente é Fernando Pessoa. E quando lês o do ChatGPT, falta aqui sensibilidade. A palavra que eu chamava há pouco é a sensibilidade que um autor tem para escrever, que o editor tem para rever, e mesmo podemos chamar para aqui os revisores de texto, que têm para detectar palavras da mesma família de palavras,
Rimas, ok que na poesia é suposto haver rimas, nem sempre, e Fernando Pessoa também não é um caso disso, mas é notório e é muito interessante essa comparação que fazes no podcast. Magda e Roseli, vamos passar aqui a outro tema que é precisamente mais enquadrado nesta parte que estamos a falar agora, que é de que forma é que afinal a inteligência artificial pode ajudar ou não na criação literária. Aqui na criação vamos falar apenas e só na criação dos textos, não na parte mais de produção, não na parte de revisão, não na parte de tradução, apenas na criação, na escrita de uma obra, desde a ideia até à parte da execução dessa escrita. Eu fiz essa pergunta também ao ChatGPT, fiz uma pergunta para cada tema e a pergunta é: onde é que pode entrar a inteligência artificial na criação de um texto, de uma obra? E esta foi a resposta do ChatGPT, vamos ouvir. A IA pode acelerar a criação literária ao gerar ideias, sugerir enredos e automatizar revisões, ampliando o potencial criativo dos autores. Aqui o ChatGPT já foi para a parte da revisão, vamos deixar essa parte um bocadinho de lado agora. Roseli, sendo CEO também de uma editora, a editora Gente, uma editora que é mais virada para o empreendedorismo, a negócios, ou seja, livros não ficção, como é que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta útil precisamente para a criação desse tipo de textos não ficção? Só voltando um pouquinho, Claro. eu acho que a inteligência artificial ela pode ser muito, muito boa para os autores na parte de pesquisa. É incrível, porque na editora, primeiro, a gente cria um roteiro que a gente acha que é para o livro ideal para aquele autor, para o momento de vida que ele está vivendo. A partir do roteiro, aí é feito um monte de pesquisa. A IA ajuda muito, muito, porque você imagina, é o mesmo comportamento que a gente tinha há muito tempo atrás. Muito tempo atrás, antigamente, só existiam enciclopédias. E a gente tinha que se consultar ou sair de casa e ir para uma biblioteca. E depois veio a internet, e a gente continuou consultando. E agora tem a IA. Só que a IA ela é mais precisa. E isso é bom. Para a pesquisa, ela é ótima. Mas não tem medo, não tem receio que, às vezes, a inteligência artificial também prega umas partidas em termos de informação? Eu pergunto isto porque, por exemplo, uma vez, numa das pesquisas que estava a fazer para o programa, há uma parte em que eu falo com a inteligência artificial e numa das vezes a IA disse que o Sporting tinha sido campeão a última vez em 1990. E, entretanto, desde aí já foi mais 3 ou 4 vezes. Ou que, por exemplo, o último rei de Portugal tinha sido um rei que não existia. É possível confiar também na inteligência artificial atualmente para esse tipo de pesquisa? Mas aí eu acho que tem que saber, de novo, é saber fazer o prompt, né? Porque se a gente chega e joga simplesmente a pergunta lá, não Tem que ser mais fechada, não é? Tem que ser mais fechada. E, principalmente, eu acho que a gente tem que entender do assunto. Não dá para chegar e sair do zero e falar, e só confiar na inteligência artificial. Porque tem umas coisas que não dá para. Mas, de qualquer forma, são pesquisas importantes. Tem pesquisas de interesse dentro da área de saúde, de 2011 a 2021, de 6 pessoas de 10 entre 17 e 80 anos consultaram sobre perguntas relacionadas à saúde. Hoje, em 24, dentro da inteligência artificial, já está o mesmo nível de pergunta, a quantidade de pergunta para a mesma faixa etária. Então, cada vez mais a gente está usando para pesquisar. E aí eu acho que não dá para confiar 100%, mas em assuntos importantes, dentro do livro, eu acho que é importante, agiliza muito pesquisa. Agora, dentro da parte criativa, é bom, porque dá para a gente ter inputs de um monte de ideias que a gente está
que essa solidão do autor, ela permanece, né? Então, quando você chega e pergunta o que o Chaplin faria, vem uma outra possibilidade. Isso pelo menos mexe com o olhar fixo que a gente tem dentro do texto. E tem uma coisa que eu também acho que é importante, é a gente ter a nossa biblioteca própria. Lá no Brasil a gente chama de agente. Aqui eu acho que é um acervo pessoal, que aí a gente cria essas nossas bibliotecas dos nossos conteúdos. E aí é legal porque a gente pode perguntar para o nosso conteúdo. E eu acredito muito nisso. E é uma forma da gente guardar tudo que a gente produziu. Estávamos aqui a falar de pesquisa, assim muito rapidamente, de todos vocês que estão aqui na plateia, e a pedir que pusessem o braço no ar quem já utilizou inteligência artificial, desde o ChatGPT a outra ferramenta, para pesquisar alguma coisa. Ok. Uau! Portanto, sim, em termos de pesquisa, parece que... E se calhar fizeram aquilo que estava a Roseli. Quem é que já perguntou alguma coisa de saúde? Dói-me isto, o que é que eu devo tomar? Pronto, cá está. Vocês estão a arriscar a vossa vida, sabem disso? Sim, podemos pedir com as fontes, exatamente. E aí consultar. É uma boa, uma sugestão inteligente. Magda, olhando aqui ainda para este lado da escrita e da produção de conteúdos, imaginando que eu sou um autor. Não sou, felizmente para as pessoas que... Imagina que eu sou um autor e estou num bloqueio, não sei para onde é que a minha história deve ir, não sei que caminho é que devo seguir, e peço ajuda ao ChatGPT e aquilo resulta. Acaba por desbloquear algumas coisas. E vou uma segunda vez e resulta outra vez. E vou uma terceira vez e resulta outra vez. Não podemos estar aqui a cair também na possibilidade de, a certa altura, os autores ficarem um pouco, vou dizer entre aspas, preguiçosos, e esta ajuda da inteligência artificial acabar por depois vir a ser algo mais e acabar por levar aqui à diminuição do desenvolvimento, não é? Das ideias, das nossas ideias. Podemos entrar aqui por uma provocação, que é até que ponto é que facilitar a escrita é bom? Claro. Até que ponto é que queremos ler algo que foi facilitado, não é? Mas antes de tínhamos os catálogos, continuamos a ter os dicionários, os revisores continuam a ter o dicionário do OS mesmo para essa consulta. Passámos à internet e agora temos a inteligência artificial aliada à internet. E fazem-se as pesquisas a partir daí. Não sei até que ponto é que um leitor quererá saber que houve essa pesquisa, até que ponto é que fica tremido, mas sabemos que a inteligência artificial pode vir aqui ajudar nessa análise de temas e vem curar, já que estamos a falar de saúde, esse bloqueio do escritor. É interessante perguntar, ok, vai uma primeira vez e procuro aqui um sinónimo para esta palavra e funcionou. Agora vou uma segunda vez e agora procuro aqui, por favor, reescreve-me este parágrafo. Exatamente. E ficou melhor ainda. Até que ponto é que aquele autor se está a enganar a si próprio também? Porque um autor mediano, ou há uma palavra, medíocre, que é pior ainda. Um autor medíocre se torna um bom autor. E aí entra um Mas isso tema... também pode levar a outra pergunta, que é: o ChatGPT ou a inteligência artificial pode criar bons autores? Ou pode só criar autores medianos, por exemplo? É uma questão também... Não sei eu não se será respondê-la, um daqueles casos em que temos que o fazer para provar se sim ou se não. Eu trouxe aqui um dado que é o seguinte. Isto vem dos números, são do ano passado, 2023, de um estudo da GfK para a APEL, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que dizia que o ano passado foram vendidos 13.264 livros novos, ou seja, não exemplares, obviamente, porque às vezes um só livro vende esse número. Só títulos. Títulos. Portanto, estamos a falar de mais de 1.000 livros novos por mês. Até que ponto é que queremos subcarregar mais este mercado editorial que está cheio de autores medíocres, temos que o dizer? Até que ponto é que vamos descobrir, e agora pela positiva,
o próximo José Saramago da inteligência artificial. E agora estou-me a lembrar do que eu queria dizer há pouco e tem que ver com José Saramago. Ali à entrada da vila temos uma caricatura de José Saramago e eu tenho vindo a pensar nele desde que chegámos. José Saramago, quando mais no final da sua vida, que foi aí que escreveu A Viagem do Elefante, perguntou: os elefantes dormem em pé ou sentados? E foi pesquisar isso. Hoje em dia, um autor que quisesse escrever A Viagem do Solomon, o elefante da história, teria de ir pesquisar esta pergunta e falo-ia, talvez, com inteligência artificial. Não sei que resposta é que daria e eu acho que os elefantes dormem de pé. Não tenho a certeza. Podemos perguntar a seguir. Podemos perguntar só pela brincadeira. Não é a minha especialidade. Mas é uma dúvida que o enredo deste livro passa por o Solomon, que se não me engano, eu li o livro 2 vezes, mas posso estar enganada. É uma prenda do Duque da Áustria, penso eu. Sim, estou a receber acenos, que sim. Ao rei de Portugal. E, portanto, tem que fazer a viagem toda a pé, obviamente, com o seu... Este paquidermo vem com uma pessoa que trata dele, que também é uma personagem muito importante no livro, e pensou o Saramago, bem, o elefante tem que descansar. E como é que ele descansa? Em pé, sentado, deitado? Por exemplo, os cavalos deitam-se, mas não dormem deitados. Certo. Acho eu. Agora posso dizer uma barbaridade. Não, exatamente. Bem parecido. Obrigado, vocês estão a dar uma grande ajuda em termos de E são animais. muito mais rápidos do que a inteligência artificial a responder. Certo. Não tem que fazer um prompt, sim. eles dizem sim ou que não. Portanto, onde eu quero chegar é, o autor sempre fez pesquisa, o autor sempre precisou de tirar dúvidas. Será que essa maneira de fazer perguntas e de tirar dúvidas é facilitada? Será que o queremos? Não sei se vão explorar mais esse tema mais à frente, mas... Sim, eu sugeria que fôssemos agora, olhássemos mais Sim. para a parte da produção, ou seja, os tais meios em que a inteligência artificial também pode ajudar, mas que não estão diretamente ligados à parte criativa. Estamos aqui a falar da revisão de textos, estamos a falar da paginação, da criação do design para a capa, do design para todo o livro. E começo por si, Roseli. A editora Gente, obviamente, que tem também trabalho neste sentido. Já utilizam a inteligência artificial na vossa editora para este tipo de trabalhos, ou seja, revisão, paginação, Não. toda essa parte de produção? Não, ainda Só não. humanos. A gente usa inteligência artificial na parte administrativa, na parte de marketing, na parte de editorial, principalmente para verificar plágio. A gente Usam a inteligência artificial para verificar plágio? Plágio, porque a gente sempre fez isso, porque às vezes o autor ele plagia sem ter a consciência que está plagiando. Sem saber. Né? Então a gente ajuda isso. Então tem inteligência artificial, a gente usa para muitas coisas, não só criativas. E a minha visão é que assim, autores é muito, muito, muito importante a gente viver do trabalho da gente. Então, direito autoral é sagrado. Então, o que a gente tinha que estar se preocupando é principalmente como é que a gente monetiza através da inteligência artificial. Porque quando tem tecnologia, a gente deveria de se aliar e ver o jeito mais fácil da gente poder criar os mecanismos importantes para garantir os direitos intelectuais de quem produz, né? Já vamos falar também mais ao pormenor sobre a parte dos direitos. Mencionou aí um ponto importante. Os revisores, as pessoas que trabalham... Não, a gente não... Não, essa parte já ficou clara. A minha pergunta era, os revisores que trabalham convosco, revisores e não só, têm receio, ou já alguma vez o demonstraram, verbalizaram, têm receio de um dia virem a ser substituídos, não só na editora Gente, mas aqueles que conhecem? Principalmente, como a Magda falou, tradução é um negócio que ficou complicado, né? Porque está tão fácil, tão imediato, né? Mas não quer dizer que
a gente vai fechar os olhos e... Claro. Porque eu acho que tem essa parte do tradutor, dele recriar a linguagem, né? No idioma que vai ser traduzido. Mas O problema aqui pode ser o de sempre, não é? Que é o dinheiro. Porque pagar a um tradutor, acredito eu, será mais caro do que pagar uma ferramenta de inteligência artificial. Para também quem está na plateia perceber quão mais caro é, ou quão melhor seria em termos de rentabilidade para uma editora então, pegar na inteligência artificial. Mas no caso de tradução é complicado. Tradução, revisão, sim, exatamente. Por quê? A tradução ela é imediata, né, Magda? É a letra. É muito rápido. Mas eu não estou só falando que eu vou traduzir para o inglês. Eu tenho que adaptar para o inglês. Então, eu vou ter que ter um profissional que faça essa adaptação. Porque se eu só jogar na inteligência artificial, não vai sair 100%. Então, eu vou ter que ter esse profissional para fazer essa adaptação para o idioma. Por exemplo, muitas traduções têm cases que eu tenho que mudar, porque na minha cultura não cabe aquele case. Então, eu não sei se a inteligência artificial vai ter essa sensibilidade, como um ser humano teria, de falar, eu vou fazer esse case. Então, eu acho que assim, a gente tem que se aliar à tecnologia, porque é muito importante. Eu fico pensando, o mercado editorial no Brasil está lento, está muito lento em relação à inteligência artificial. E o que eu vejo é o seguinte, está vindo um tsunami aí, e a gente acha que o nosso quintalzinho não vai pegar, porque eu tenho uma escrita potente, eu tenho um estilo muito potente, e a inteligência artificial vai... O tsunami está vindo e eu não vai pegar meu cercadinho. Uhum. E não é verdade, vai pegar. Então, assim, já teve a primeira onda, está tendo a segunda onda, não quero pagar para ver. Tem que aprender, tem que se aliar à tecnologia e tem que usar da melhor forma possível. E eu acho que você vai abordar, mas, assim, a autoralidade é importante, a ética é importante. Então, por quê? Porque a gente não pode ser... pode facilitar a vida da gente, mas é um atalho perigoso, porque o que é autoral é seu, você defende. O que não é autoral, o que não é seu, você não defende. Então, esse sentimento aqui de farsa, ele cai uma hora. Então, a inteligência artificial ela é importante, mas eu acho que tem a ética, ela tem que ser mais importante que qualquer coisa. Já vamos dedicar um dos temas precisamente à parte da ética, à parte dos direitos autorais também, que é muito importante. Magda, ainda sobre esta parte a parte mais de produção, de entrada até no mercado literário, ao longo dos anos, nos últimos anos, tens entrevistado muitos autores, editores no teu podcast. Certamente que há alguns também em início de carreira, acredito eu. Gostava de perguntar o que é que achas se a inteligência artificial, tendo em conta que já permite também um autor dar os primeiros passos como na parte criativa, já permite um autor ter ajuda na tradução, já permite um autor ter ajuda na revisão, já permite um autor ter ajuda no design da capa, por exemplo. Ou seja, um autor que entra agora na área consegue só com a inteligência artificial ter quase todo o processo do início ao fim na sua mão, na palma da sua mão. E já temos editoras também que fazem autopublicação praticamente. Minha pergunta é, a inteligência artificial pode ajudar a democratizar a entrada no mundo da literatura? Porque nós há 15, 20, 30, 40 anos só entrava no mundo da literatura quem enviasse um texto para uma editora e a editora considerasse que o texto era bom. Neste momento, até como estás a dizer, temos muitos autores medíocres, de certa forma, porque qualquer pessoa, que é uma parte boa, qualquer pessoa pode ser autor. Isto pode ajudar a democratização da entrada de qualquer pessoa? Eu não queria batalhar na mesma tecla, mas eu não tenho a certeza se queremos democratizar assim tanto o acesso à publicação. Nós somos
inundados de livros que não prestam. Queremos ainda mais? Não sei. E não estou assim tão convencida de que a inteligência artificial, com eu fazendo prompts e perguntas, no final tenha um romance de 300 páginas escrito. Não quero acreditar que isso aconteça. Na revisão de texto, por exemplo, a maneira dos revisores trabalharem é a seguinte. Eu fiz agora um curso, como o André ia chamar-lhe Maia, que é nós fomos colegas e a minha maneira de lhe chamar é Maia. Como o André Maia disse, gostava de ser revisora de texto um dia. E a maneira dos revisores de texto trabalharem é a seguinte. Chega-lhes o texto integral, a primeira revisão é feita com auxílio de ferramentas digitais, por exemplo, posso logo eliminar espaços duplos. Mas que não é inteligência artificial. Mas pode ser usada Pode aqui. ser, mas Acho que não... posso dizer, olha, retira-me todos os espaços duplos que aqui estão. Não na manipulação do texto em si, mas sim na... Não, posso dizer, reescreve-me, se eu for ver um parágrafo e tiver 3 vezes a mesma palavra, eu posso dizer, olha, reescreve-me esta frase, retirando a palavra amor que está repetida 3 vezes. Eu acho que posso fazer isso. E já há ferramentas para o fazer, acho que na parte dos direitos autorais podemos falar um bocadinho sobre isso. Mas onde é que eu ia? A revisão de texto, primeiro é feita assim com auxílio de, por exemplo, o Word faz isso, se bem que o Word já tem os seus problemas, quanto mais inteligência artificial, que vai baralhar fôssemos com fossemos, que ali o acento faz diferença, do verbo fossar, existe. A segunda revisão é em papel, e há todo um sistema de marcas de revisão manuscrita que se faz. A terceira revisão também é em papel, porque há coisas que falham ao revisor. Eu acho, ao longo de toda esta conversa tenho sido um pouco mais negativa em torno da inteligência artificial, mas agora trago alguma parte de positividade, que é, eu acho que a inteligência artificial pode ser inserida aqui. Por que não a primeira revisão ser feita por inteligência artificial? Acho que pode ser, acho que é uma boa ferramenta. Não sei que ferramentas em si é que existem para o fazer, ou seja, que empresas vendem esse serviço, de certeza que as há, e a partir daí de as conhecer, é porque nós ainda não conhecemos bem do que é que estamos a falar. Quando falamos em inteligência artificial, pensamos no ChatGPT, mas há, por exemplo, nos direitos autorais, queria falar de uma ferramenta que se chama Skills Build, é assim que se chama, da IBM, e que vai dar jeito nessa parte dos direitos autorais. Portanto, só nas 2 horas que eu tive antes de vir para aqui, deram 2 anúncios de ferramentas de inteligência artificial na televisão. E um programa da RTP, eu faço a publicidade, estava no mercado de tecnologia, não sei se é mesmo de Frankfurt, porque neste momento está a acontecer também a Feira do Livro de Frankfurt, e que ele mostrava um smartphone que mimicava o papel. Já temos os e-readers e ele faz esse papel também. Portanto, falava também de inteligência artificial aí. Portanto, resumindo e baralhando, acho que pode ser útil, não vale a pena diabolizar neste tema. Acho que depois nos direitos autorais tem que se ter uma conversa ainda mais franca, mais profunda, sobre o uso da inteligência artificial. Vamos a isso, vamos passar à ética, aos direitos autorais, e como temos feito, vou dar aqui a palavra, entre aspas, ao ChatGPT sobre isto, com uma pergunta um pouco mais fechada. Já vamos abrir isto um bocadinho para vocês as duas, mas a pergunta é: quem é que deve ser responsabilizado por uma obra escrita por inteligência artificial, tendo em conta que é uma máquina que está a escrever? Ou seja, se a inteligência artificial escrever um livro que está mal escrito, que tem informações erradas, que trata de temas que são factualmente errados, quem é que deve ser responsabilizado? Se é a máquina, que é uma máquina e, portanto, não tem qualquer tipo de persona jurídica, não é? Ou se é quem está a dar o prompt à máquina. Vamos ver o que é que o ChatGPT tem a dizer sobre isto. Deixem-me encontrar aqui, que isto... Fiz demasiadas perguntas. Ok. Então vamos lá. Se a IA escrever ou contribuir para um livro, os créditos devem ir para quem controlou a IA ou forneceu a criatividade humana. Se o livro for mau, a responsabilidade recai sobre o autor humano ou a entidade que utilizou a IA.
Isto pode ser um bocadinho parcial, não é? Porque ela, no fundo, o que está a dizer é: eu não tenho nada a ver com isto, são vocês. Mas vamos por aí, Roseli. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, precisamente sobre isto. Quem é que deve ter o crédito por uma obra parcialmente feita por inteligência artificial? Não estou a dizer um livro totalmente feito por IA, mas um livro que tenha uma tradução, uma revisão, um excerto escrito por inteligência artificial. Quem é que deve ter esse crédito? Se é a máquina, se é quem deu o prompt, ainda que quem deu o prompt não teve assim muito trabalho. A máquina também não é? E por outro lado também, lá está, se correr mal, se há uma informação errada, se há algo mal escrito, se há um erro, quem é que também deve ser responsabilizado? Se é a máquina, passamos as culpas para ela, ou a culpa é nossa que nós é que a usamos? Direito autoral é um objeto que recai sobre uma pessoa física, não jurídica. Como dizia o Gato Fedorento, não tem personalidade jurídica. Portanto, neste caso, a máquina não tem personalidade jurídica. Então, eu ainda. acho que é assim. Ainda, né? Então, eu acho que é assim, é física. A gente não solta livro se a gente não tem absolutamente certeza do que cada linha está falando ali. Então, por isso que a gente tem editor, que o editor faz um papel chato, né? Que é esse papel de, olha, isso aqui não está bom, isso aqui não está certo, e aí manda de novo. E aí tem os tantos revisores que a Magda estava falando. Eu creio que é a pessoa que pôs os prompts lá, certo? O humano é que tem a responsabilidade, mas também tem o crédito? Também deve ficar com o crédito? Mas aí é que está, né? Se tiver alguma coisa errada, é o humano que está aceitando aquilo ali. E o direito autoral é de quem? Eu escrevo uma obra... Eu não escrevo, eu dou ordens ao ChatGPT, ou o que seja, para me escrever um poema magnífico. O poema é brilhante. O direito autoral é de quem? Quem é que escreveu aquele texto? É o André Maia? É o meu direito autoral? Por isso, é por isso que eu falo. Eu acho que os autores deveriam ter suas bibliotecas, deviam ter os seus arquivos, para não correr esse risco. Porque é uma coisa muito fácil, gente, você jogar na inteligência artificial como um todo, mas não é seu aquilo. Aí é que eu acho que é um problema ético fortíssimo. E as editoras estão prontas para enfrentar esse problema, brevemente? É o que eu falei para você. A realidade do Brasil, as editoras estão muito lentas, porque o que acontece? Quanto mais a gente entender, melhor vai ser para a gente, porque a gente tem que usar em benefício da gente. Eu volto a repetir, é uma revisão histórica de importância entre o humano e a tecnologia. A IA está dando essa possibilidade para a gente. Agora, eu só não acho que a gente pode chegar e falar: a IA tem problema, a internet tem problema, o meu dicionário tem problema. Não, a responsabilidade continua sendo nossa. Porque é a gente que está pedindo a informação, é a gente que está colocando essa informação a público, né? Então, a responsabilidade é nossa. Quando saem esses livros que a Magda estava falando, dá vontade de morrer, matar, né? Primeiro matar, depois morrer, porque ao contrário não dava, não é? Não, também. Gente, qual que é o problema? É assim. Um livro ruim, um livro bom, eu juro, dá o mesmo trabalho, porque o sofrimento é o mesmo. Só que quando você faz um livro bom, gente, que vocês têm orgulho daquele livro, e aquele livro, ele serve para mudar um monte de coisa na cabeça das pessoas. Gente, que poder enorme que vocês têm. Mas aí, tem que fazer um livro bom. A Magda tem razão, porque a gente fica assim mesmo. Quando a gente vê um livro ruim, significa que você não quis ter trabalho. Significa que você não pensou no teu leitor.
Você não sofreu a dor que ele está sofrendo para quando você escrevesse o livro, com toda a bagagem que você tem, passasse para ele o poder de uma transformação, de mudar, de ter uma mudança de mindset. Então, eu acho que, assim, livro ruim, ou livro feito pelo chat GPT de qualquer jeito, é livro ruim. Fisicamente, o autor tem que ser execrado, tem que ser morto. Agora, o direito autoral, se ele não tomou cuidado com plágio, poxa vida, a gente sabe que é crime isso. É crime. Quando você pega um texto que não é seu, pode passar anos, a pessoa tem o direito a família tem o direito de reclamar, o autor tem o direito de reclamar. Então... Eu achava que já estava a ser má, mas estamos já a partir para o homicídio. Não. Sim. Agora a fasquia fica mais elevada. Magda, não pondo de parte esta parte dos direitos autorais, que é muito importante, gostava de olhar para a parte da ética, que é, imaginando que está tudo bem com a parte dos direitos autorais, que não há problema algum legal, mas em termos éticos, é correto estarmos, primeiro, a confiar no trabalho da inteligência artificial? Há pouco estavas a dizer que a primeira revisão, por exemplo, poderia ser feita por inteligência artificial. Obviamente que as outras, a segunda e a terceira revisão, serão feitas por um humano. Mas é ético confiarmos numa máquina para fazer? Nós confiaríamos numa inteligência artificial para nos fazer uma consulta? Já percebi que aqui há algumas pessoas que confiam, pronto, de certa forma. Mas nós confiaríamos numa inteligência artificial para nos fazer uma cirurgia? Confiaríamos para dar outro tipo de ferramentas? Devemos confiar eticamente também? É correto confiarmos nela para escrever uma obra, corrigir um texto? No que toca à saúde, já estou como a ministra. Liguem para o 808 24 24. Esqueçam-se Sim, do é mais 24. seguro. Aí não confio muito na inteligência artificial, mas acho que temos que ter em conta se estamos ou não a usar uma ferramenta que foi pensada para esse fim. E daí eu ter falado há pouco da Skills Build da IBM, que garante que não há informação copyrighted dentro do sistema. Ou seja, logo a partir daí já estamos muito mais protegidos, porque sabemos que não estamos a usar ideias tiradas dos maias, dessa de Queiroz, ou não estamos a ir buscar a Virgílio Ferreira, ou não estamos a ir buscar a Flor Bela Espanca, porque há uma coisa que é a inspiração e outra que é o plágio. Temos que ter em conta... Há quem diga que o melhor plágio é a inspiração, há essa frase ao contrário, mas não acho que seja o caso. Portanto, temos que ter desde já a certeza de que a nossa fonte é eticamente responsável e a partir daí estamos sim protegidos. Queres-me repetir a tua pergunta para eu ver se... Era isso, era se é ético nós estarmos a confiar numa máquina para fazer algo que é tão humano, ou seja, mesmo que ela o faça bem, porque essa primeira correção, essa primeira revisão que foi feita... Quem nos diz que não retira alguma coisa que não devia ter retirado? Eu confio no ChatGPT ou na inteligência artificial para fazer a revisão porque ela não está a alterar o âmago E tu tens a certeza disso? Consegues confiar a 100% na máquina de que há ali algo que foi retirado e que não devia ter sido retirado? É mais essa a questão. Aí entra a sensibilidade do revisor que, além de fazer revisão gramatical, ortográfica, por aí em diante, faz revisão também de conteúdo. E se realmente a inteligência artificial for mexer no conteúdo, aí é que já a sopa está entornada, não é? Porque um autor pode escrever uma frase em que diz o título X escrito por John Le Carré e escreve Le Carré mal e associa a um título que não existe. Nós temos que ter a sensibilidade, e esta é a palavra que eu acho que resume este painel, que é sensibilidade, de perceber que aquele título não está bem associado àquele autor. Aquele autor foi dito que era norte-americano e é britânico, salvo erro. Agora podia estar eu a dizer mal. Mas o revisor é que tem que ver realmente o Le em Le Carré é caixa alta, o título não é o espião, é o espião que derrubou, como é que é? Não vais encontrar ajuda deste lado. Vais ter de sair daí Há um sozinho. filme e tudo que tem o título parecido.
Exatamente. Espião que vem do frio, O sim. espião que veio do Vem gelo. do gelo. Exatamente. Obrigado. Isto foi um dos exercícios do meu curso de revisão de escrita, que era, além de rever o conteúdo, rever a parte, pronto, que mais associas a revisores textuais. Nesse sentido, e já que estamos aqui a falar também daquilo que é a parte dos leitores, passemos aos leitores e estamos quase a encerrar. Temos depois cerca de 35 minutos também para abrir a perguntas do público, quem quiser fazer. E passo já aí um bocadinho para o público. Como fiz há pouco, levante o braço quem confia a 100%, não tem de ser a 100%, mas quem confia na inteligência artificial para escrever um texto. Ui! Quer dizer, confiam para pedir conselhos médicos, mas não confiam... Ok, muito bem. Tenho cancro. Mas vamos falar sobre isso, porque é uma pergunta que eu tenho para si, Roseli, que é... os leitores têm alguma resistência, nota isso, têm ou vão ter resistência em consumir obras que sejam feitas por uma máquina? Porque a questão é, a obra até pode estar muito bem escrita, mas eu acho que há um certo encanto quando eu pego num livro, e principalmente quando eu gosto de um autor específico, eu leio se calhar aquele livro porque é escrito por esta pessoa e eu gosto da visão dela. Uma máquina não tem propriamente uma visão, é uma máquina. Vai haver resistência ou já há resistência por parte dos leitores para consumir esse tipo de obras? André, sabe qual que é o problema? É que você está pondo como se a máquina não houvesse humano ali. E tem um humano fazendo a pergunta para a máquina. E é o que eu falei, quanto mais profundidade você tiver naquele assunto, a mais a máquina vai te ajudar. Mas não adianta, não é só máquina, é uma revisão histórica, gente. A máquina depende da inteligência humana. E essa inteligência humana, ela tem que ser profunda, ela tem que ser sensível, porque senão é a qualidade da resposta, é a qualidade que a pergunta foi feita. Você percebe que não é máquina, é a qualidade do meu prompt. Se meu prompt tiver a questão começo, meio e fim, porque se for superficial, vem superficial, mas se for algo profundo, algo que você entenda realmente daquilo, para poder perguntar, aí sim vem algo, e vem algo profundo. E os leitores, acha que vão confiar nisso também? Vão aderir a esse consumo? Mas, de qualquer forma, eu não vou pegar aquele texto, e eu gosto de, quando eu pergunto coisas para o ChatGPT, eu nunca gosto de ter um copião, eu gosto de fazer várias perguntas para ter um único texto. Eu acho que os leitores, infelizmente, não vão nem saber, porque se esse humano tiver uma qualidade muito boa das perguntas e dele dar fechar o texto da forma com a sensibilidade, com o conhecimento dele, eu acho que os leitores não vão nem saber. Eu acho que esse é o problema, é se o leitor nem se aperceber de que aquele texto teve mão de inteligência artificial. Mas isso já vamos também para o lado do ético, que é, não é ético uma editora anunciar explicitamente que, atenção, este texto, esta obra foi escrita por uma máquina? Ainda não houve o caso para tal, não é? Ainda não se deu o caso de a Leia ou a gente ter de dizer este livro sobre saúde mental foi integralmente escrito por inteligência artificial. Compravas o livro? Não sei. Não sei se Eu acho que não. A pergunta é essa, não é? Se o leitor teria interesse ou não naquele livro. Porque estamos a comparar uma máquina, inteligência artificial, de repente, na mesma prateleira está esse livro de saúde mental. Talvez não estivessem na mesma prateleira, porque os exemplos que eu vou dar não estariam na mesma prateleira, mas a um António Lobo Antunes, ou agora podemos falar de uma Anne Kang, de um mas por exemplo, mas pode estar na mesma prateleira um livro sobre ajuda de saúde mental, escrito por uma máquina, e um livro sobre saúde mental escrito por uma pessoa. E a questão aí é... Eu acho que não é comparável. Falando em saúde mental, há um autor de que eu gosto muito, que é o Hugo van der Dink, que também é desenhista, é quase humorista, que ele é divertidíssimo.
E ele tem vários livros, um deles é O Lixo da Minha Cabeça. Entre esses dois, entre tudo aquilo que o Hugo já passou, por tudo aquilo que o Hugo já passou, tudo o que já viveu, a experiência de vida, a pesquisa que fez, o trabalho que incutiu naquela obra, não é comparável à Máquina. Pensando outra vez na pesquisa, há pouco dei o exemplo de Saramago, podia dar outra vez, por exemplo, para falar de Levantados do Chão, em que ele foi à aldeia e entrevistou as pessoas que lá viviam, e a partir dessas gravações que existem, escreveu o livro. Mas, por exemplo, posso dar um exemplo fora de Saramago para não ser sempre a mesma tecla. A Svetlana Alexievich, que escreveu vários livros, ela é premiada, como sabemos. Tem o livro Chernobyl, por exemplo. Eu li outro que era Guerra Não Tem Rosto de Mulher, acho que é assim o título, em que ela entrevistou vítimas de Chernobyl, sobreviventes, obviamente, familiares. Ou seja, tem aquele contacto próximo que a IA nunca terá. Tem vivência, tem... A inteligência artificial nunca escreveria livros de nenhum destes autores. Eu não quero ser negativa, digo outra vez, mas neste momento, talvez daqui a 5 ou 10 anos esteja pronta, mas neste momento... Essa é a minha próxima pergunta, precisamente. Neste momento não espero o mesmo resultado da inteligência artificial como espero destes autores. É essa a pergunta com que fechamos este painel, que é uma aposta que eu vou pedir a ambas, que é sobre se a inteligência artificial daqui a 5, 10 anos, vamos pôr esta janela para ser um bocadinho maior, se daqui a 5, 10 anos já teremos livros best-sellers escritos integralmente por uma inteligência artificial. Eu fiz a mesma pergunta ao ChatGPT, vamos ouvir, pode ser uma pergunta um pouco parcial, mas esta é a resposta. É provável que nos próximos 5, 10 anos a IA produza livros completos, mas será difícil que ela crie um best-seller por si só. A criação de sucesso literário depende de emoções profundas, nuances culturais e originalidade, aspectos em que a IA ainda tem limitações. No entanto, é possível que a IA colabore com autores humanos, ajudando a moldar best-sellers, especialmente em gêneros mais técnicos ou com fórmulas narrativas repetitivas. A aceitação pública e o envolvimento humano serão decisivos no sucesso dessas obras. Colaboração, não é? Ou seja, o ChatGPT acaba de nos dar a resposta que estivemos todos a dar durante este tempo todo, que é: pode ajudar, mas não tem a sensibilidade, não tem o input humano. A pergunta que eu vos faço agora é a mesma, é: daqui a 5, 10 anos, Roseli, já vamos ter livros best-seller escritos por uma máquina? Não? Não, eu concordo com o meu amigo Nosso amigo. Concorda com a máquina, portanto? Não, é impressionante, mas é isso. Não há possibilidade, gente. Esse humano que escreve tem um coração que bate aí. E ele viveu, ele entende da dor para quem ele está escrevendo. É diferente. Uma máquina ainda não entende. Não sei se daqui a 10 anos vai estar com tanta sensibilidade para entender a dor, né? Então, geralmente, os autores, eles passaram por isso. Eles têm essa experiência. Então, eu acredito que essa parte é uma parte humana. Magda, qual é a tua aposta? 5, 10 anos, vamos ter aí um best-seller novo? Ou vários? Nem um prémio Nobel da literatura vai para a inteligência artificial. Não sei se não vais ter de... Eu penso que não. Acho que o que teremos agora é um desafio de qualificação e requalificação das pessoas, Isso. tanto dos livreiros e dos editores como dos retalhistas, ou seja, abrangendo toda a linha de mercado editorial. Ou seja, a inteligência artificial é de facto algo com que o setor vai ter de se ocupar no futuro, mas acho que não devemos ter medo de que nas prateleiras de destaque das livrarias sejam ocupadas por livros escritos por inteligência artificial. Eu queria deixar uma nota que ouvi isto há uns tempos, que um livro, como é que é? Um livro com erros é um livro vivo. E por isso não temos que ter medo de que o livro vá ser vendido com um erro ou outro. Claro que a inteligência artificial se calhar pode ajudar na revisão e, claro. e por aí em diante, como já falámos.
mas acima de tudo um livro com erros é um livro vivo que merece uma nova edição e que chega à quarta, à quinta edição com alterações. A inteligência artificial pode ser a nossa parceira e o chat dizia a palavra cooperação, e aí temos todos os desafios dos direitos autorais, Claro. mas acho que não escreverá Então, o prémio Booker, nem o prémio Camões, nem Vamos nada que ver. se pareça. vamos, por falar em cooperação, vamos estender a cooperação a todos vocês que estão aí na plateia. Quem tiver perguntas, já vejo ali 2 braços pelo menos levantados. Vamos bom. primeiro àquele senhor que está ali mais ao meio, por favor. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Quando a gente fala em transformação da literatura, né, eu imagino que a gente deve ter tido outros momentos históricos que a literatura pode ter sido transformada pela tecnologia, por outras tecnologias. E eu que acompanho um pouco o trabalho da Roseli lá no Brasil, sei que você tem 40 anos, né, de trabalho no mundo editorial. Queria te perguntar, agora deixando um pouco a inteligência artificial de lado, falando em termos de tecnologias, nesses 40 anos, que outros pontos de possíveis transformações que aconteceram que podem ter transformado a literatura? Eu penso que, pelo menos dentro do trabalho da Editora a gente ajudou os autores a chegar muito mais próximo dos leitores. Com a tecnologia. Não só com a tecnologia. Por exemplo, hoje eu dou uma imersão online e dá para muita gente participar, principalmente gente de fora. Mas o principal foi ter ajudado os autores a achar o livro certo. O que é o livro certo na minha cabeça? É o livro que vai, primeiro, fazer diferença para o leitor, mas é o livro que vai fazer a carreira deles zarpar, porque é impressionante essa coisa do livro. Eu sei que vocês têm capacidade de escrever um monte de livros, mas tem um livro que vocês vão fazer a carreira de vocês despontar e ajudar aquele leitor a ser uma pessoa diferente, a ler e trazer isso fazer diferença. A gente teve o primeiro fórum de livro digital, eu levei para o Brasil. E todo mundo falava isso. Não, porque vai acabar com o livro de papel. E, teve o primeiro fórum, o segundo, o terceiro. Está aí. O livro, hoje, ele sai nas 2 plataformas. Sai físico e sai em EPUB. Mas eles vivem pacificamente. E eu queria que a IA, a gente tivesse isso, sabe? Que tivesse esse acolhimento. Porque isso não é o futuro, é o presente. Né? Claro. Já é o presente. Obrigado. Ora essa. Vamos então àquela rapariga ali no meio. Olá, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por trazerem este tema. A minha questão prende-se mais com os livros que atualmente são lançados não deveriam acusar e de que forma é que foi usada a criação AI. Isto porque, por exemplo, no meu caso, quando eu fiz a minha tese, ainda não existia o ChatGPT, mas no ano a seguir já começou a ser mais usado. E, por exemplo, o meu irmão, quando já fez a sua tese, já pôde usar. E uma das regras, e ele estuda em Inglaterra, e uma das regras que usaram era: vocês podem usar a inteligência artificial, mas nós precisamos saber como. E depois tinham regras, pode ser usado no processo criativo, como falaram, na revisão, na procura de autores, para os artigos, para ser mais fácil encontrarem-nos. E uma coisa que eu queria saber é, nos livros atualmente, se isso for usado nestes processos, não deveria ter como nota de rodapé, como disclaimer, no livro que realmente foi usado e de que forma? Isso não torna o livro mais real e em que as pessoas já não têm de distinguir entre a inteligência artificial e entre o autor, mas de que forma é que isso foi usado? É uma pergunta interessante, até porque neste momento nas redes sociais isso já é utilizado, pelo menos de cabeça sei que o Instagram
já mete uma etiqueta quando as fotografias são manipuladas de certa forma por inteligência artificial. Se calhar começa agora por ti, Magda. Sim. De que forma é que isso pode estar identificado num livro? Eu acho que eticamente Deixa-me só deveria... perguntar, vocês conseguem ouvir-nos bem com... Mais ou menos. Ok, vamos Falamos tentar mais falar um alto, bocadinho se mais calhar. alto, sim. Acho que não funciona muito bem, mas pronto. Acho que eticamente sim, deveria estar indicado que foi usado a inteligência artificial. Acho que neste momento a figura do editor é tão importante que não têm passado livros que tenha sido usado inteligência artificial ao ponto de se dizer que se usou. É algo que tem que ser regulamentado. Era isso que Era eu aí ia perguntar. que queremos chegar, não é? Deveria haver também regulamentação em relação a isso. Acho que o uso ainda não está tão disseminado assim que exija regulamentação. Há um regulamento Mas apenas da União Europeia, Nos mas próximos não. 10 anos tem de estar. Tem de estar e é do interesse dos editores que esteja. E é do interesse dos leitores que esteja. Para não sermos também defraudados. Porque vamos voltar à tua pergunta. Eu acredito que, por exemplo, neste momento o mercado editorial está a ser muito levado pelos jovens. Conhecemos todo o fenómeno do TikTok, das redes sociais, e saiu um estudo este ano, mas sobre o ano passado, também feito pela GfK para a APEL, que diz que, de facto, os jovens entre os 15 e os 24 anos são os que estão a ler mais e que estão a comprar mais livros. Este estudo era da compra, a venda e compra de livros, e não da leitura, porque comprar e ler livros é diferente. E eu acredito que esta classe etária, dos 15 aos 24, e talvez até aos 35, aceitem mais facilmente que aquele livro teve mão de inteligência artificial. A partir dos 35 ou dos 30, acredito que seja mais difícil de pôr na cabeça do leitor que foi usada a inteligência artificial e está tudo bem. Tem que ser regulamentado, acho que sim. Roseli, de um ponto de vista mais prático, de que forma é que imagina num livro, aqui também indo ao encontro da pergunta de Leonor, obrigado, de que forma prática é que deve estar identificado? Ou seja, estamos a falar de uma nota de rodapé, como disse a Leonor, por debaixo, na parte de baixo da página, estamos a falar de uma nota no início, estamos a falar num asterisco que remete para algum ponto. O que é que acha? Eu acho que a ética é a melhor saída para tudo, né? Então, dependendo do que você usar, eu acho que é saudável, né? Você E obrigatório, na sua opinião? Gente, não dá para conviver com um negócio que não é teu, né? Você assinaria um negócio que você parcialmente fez? É isso. Não dá. Eu acho que assim, ou você faz 100%, ou chegar e falar assim, olha, essa parte aqui eu usei IA. Não sei se na minha cabeça não cabe. Será que é um sticker na capa a dizer 22% deste livro é IA? Uma porcentagem, uma barra com... Não. Uma badana? Sim. Eu acho Porque que... assim retiras, assim. Certo. Não sei, talvez um livro técnico, né? Você estava falando de tese de mestrado? Tese de mestrado, né? Então, mas num livro que você está lendo ali para se envolvendo, putz, se imagina, eu juro que eu não imagino, gente, chegar e falar, ó, essa parte aqui foi feita com IA. Não é estranho? Não sei se é por causa que eu... Só se for especificado, ou seja, aqui a inteligência artificial foi usada para pesquisa de temas. Isso. E mais não como foi uma nota usada no início. para escrever o livro. Foi uma ferramenta que foi usada para X, Y, Z. Isso. Resguardando o autor, resguardando Quem está a ler? e a editora que assina aquele livro, tem a marca daquela editora. Portanto, o editor teve que dar o seu aval e dizer, sim senhora, este livro pode ser impresso e vai ser vendido. E temos que pensar sempre no produto final e quem vai ler, que é o leitor. Até que ponto é que estamos a enganá-lo? Até que ponto é que estamos a enganar-nos a nós próprios que escrevemos aquele livro? Há mais perguntas? Sim, temos ali mais duas. Vamos primeiro ali ao lado direito e depois ao lado esquerdo. Bem-vinda. Bom, Sim. Muito prazer, me chamo Iraci. E pensando no livro, né, quando a gente publica um livro, quando a gente produz um livro, a gente pensa ele como um produto na nossa esteira, né?
E aí, quando eu fico imaginando uma inteligência artificial, como que você vai levar esse conteúdo para as palestras, para os eventos, para os cursos, né? Quando você faz a utilização de um livro, vamos imaginar assim, produzido por IA, né? Queria entender um pouquinho o ponto de vista de vocês sobre isso. Conseguiram ouvir bem a pergunta? Consegui. Roseli? É a tal da consciência, né, gente? O produto, primeiro, lembra que eu falei, vocês têm que ter a própria biblioteca, o próprio agente, dentro do chat, do Gemini, tem uma possibilidade de vocês terem o próprio acervo de vocês. Isso é importante, porque participei de um podcast, eu coloco lá. Participei de uma palestra dentro do mundo de negócios, eu coloco lá. E vai pondo a sua biblioteca. Quando você faz uma consulta naquele agente, é teu. Não tenha dúvida que é seu. Quando você faz uma consulta na IA aberta, aí você tem que sentar, ter a consciência, a ética, que aquilo ali não é seu. Você pode transformar aquilo ali em seu, mas não é seu. Você pode dar o crédito, que nem a gente faz. Às vezes a gente coloca autores importantes, a gente faz uma releitura de parte e coloca. Foi tirado daquilo ali. Isso é bacana, é legal, né? Então, eu acho que, principalmente, tem que usar, porque assim, a gente está falando de um produto autoral, né? Um produto importante para você. Não dá para você um pedacinho não ser seu, ser emprestado, né? Magda? Eu estava a pensar, se eu fosse autora de um livro que teve, de facto, muito auxílio de inteligência artificial e fosse convidada a vir aqui ao Fólio falar sobre o meu livro, do que é que eu falaria? O que é que eu fiz para aquele livro existir? E como é que seria a apresentação do livro? Não é? Punha aí um robô a falar Punhas um comigo. computador ao lado, talvez. Pois. Vamos ali àquela senhora ali ao fundo, exatamente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Eu sou Flávia e eu achei muito interessante assistir esse painel porque eu tive um déjà vu, né? Mais ou menos em torno de 2018, 2019, num evento em Nova York, no Consulado Brasileiro, a gente discutindo se ia ter loja física ou ia ser tudo vendido pela internet, né? Porque eu sou do varejo, né? Minha especialidade é vendas. E eu fiquei pensando nisso. E, para mim, nada vai substituir o humano. Aí eu queria, né, depois ouvir a Roseli. Por quê? Porque quando ela dá o exemplo do elefante, eu posso colocar na IA e perguntar se o elefante dorme de pé ou sentado. Mas uma coisa é eu perguntar para ela, outra coisa é eu ver o elefante dormindo ou não. Eu acho que essa coisa do humano, a IA não tira, né? E a gente tem que escolher muito bem, para mim, com quem a gente quer estar, né? Porque tem a questão do autor que escreve de forma genuína e autêntica, que tem uma vivência, uma experiência, um conteúdo que pode, de fato, transformar a vida de outra pessoa. E a gente tem que ter por trás uma editora que a gente confia, né? A gente tem que ter por trás o olhar de alguém que que você vai poder se apoiar, porque o escritor, o autor, ele não está sozinho, né? Uma coisa é eu publicar um livro numa editora X, outra coisa é eu publicar meu livro na editora Gente, né? Que eu sou autora da casa, que é uma das maiores, é a maior editora do país, é uma editora respeitada. E eu conto também com o olhar deles, porque tem a sensibilidade do autor, mas tem a sensibilidade deles, desse livro. E não confiaria se fosse uma inteligência artificial? O quê? Avaliando o meu livro? Sim. Não. Não, porque eu acho que nada vai tirar o humano dessa sequência, dessa equação. Eu acho que a gente tem a inteligência artificial como uma ferramenta, mas nada vai tirar o humano, como os sites não tiraram as lojas físicas. E eu queria ouvir sua opinião, Rô, que para mim é muito importante ser uma autora da sua casa. Agradeço a pergunta, viu? Eu percebo isso, sabe, gente? O humano
ele bate coração aí, gente. Esse é o segredo. Se você quer escrever para outro humano, você tem que se expor. Você tem que ter essa sensibilidade. Não dá para escrever algo que você nunca passou, sabe? Então, você viveu aquilo. Por isso que você está escrevendo, né? Então, eu vejo assim livro. Livro, para mim, é uma coisa seríssima. Por isso que, quando a Magda falou, eu fiquei olhando e falei, tem outra doida igual. Mas então, é assim, para mim, você perde a oportunidade de deixar rastro de humanidade quando você faz um livro fraco. Porque o que é escrever? É você o tempo todo puxar pelo humano, deixar a tua declaração de amor à humanidade quando você faz um livro. Então, eu não vejo... a IA vai ajudar muito, gente. Não tenham dúvida. Vocês acolhem a IA da melhor forma possível. Mas lembra, tem uma consciência aqui que não deixa vocês fazerem algo que não é de vocês. Vocês não podem apresentar um negócio que vocês até sabem isso, mas não foi vocês que fizeram. Então, essa consciência vocês têm que ter. Eu vejo assim, mas a IA tem que abraçar a IA, tem que ver tudo que a gente pode estar fazendo a favor do humano dentro da IA, mas a IA sozinha, ela é IA, ela não pulsa. Temos só 10 minutos, creio eu, um bocadinho menos, talvez, não sei se há mais alguma questão. Mesmo... Ok, vamos ali, só mesmo se cá para fechar. Era exatamente isso que eu ia dizer. Eu já não falo em escrever um livro, mas se eu escrever uma simples frase, com os meus afetos, a inteligência artificial consegue transmitir o que eu senti, tem coração para isso. Não tem coração, não é? Isso é certo. Acho que nisto podemos dizer uma coisa. Se uma consegue máxima... imitar esse coração. Isso é uma boa questão. Há uma máxima do jornalismo que podemos transpor para aqui, que é: se todos fizerem as mesmas perguntas, vão todos receber as mesmas respostas. E se no motor de busca, ou como é que se chama, da inteligência artificial, fizermos todas as mesmas perguntas, vamos todos receber o mesmo resultado. Vamos ter quantos livros duplicados, quase? Sim. Quantas ideias é que vão ser geradas, que vão ser parecidas umas com as outras? Onde é que fica a criatividade em tudo isto? Onde é que fica a originalidade, a sensibilidade? Onde é que fica... temos que, neste jogo de xadrez, jogar com estas peças todas e perceber quem é que ganha no final. Desculpem que eu acho que ainda havia mais perguntas, mas vamos ter de fechar por aqui. O dia está muito bonito, portanto vamos aproveitar lá fora. Lindo. E fechamos por aqui. Muito obrigado por terem vindo, ok? E até uma próxima. Obrigado.